Com a missão de entender o que estava dizimando as lavouras, começou a busca pelo diagnóstico preciso. No campo, cada amostra coletada representava esperança de resposta. No laboratório, as equipes enfrentavam desafios, analisando cada detalhe com rigor científico. Avanços tecnológicos como machine learning aceleraram o processo e o esforço valeu a pena. Os fungos coletótrico e de aporte foram finalmente identificados, um avanço importante na luta pela proteção da soja. Flávia, a gente sabe que para desvendar a doença foram necessárias várias pessoas, uma equipe muito grande, e a participação da sua equipe foi extremamente importante naquele momento lá em 2021-22. Na primeira safra que vocês começaram a trabalhar com as amostras, eu acredito que tenha sido um desafio interessante para vocês, um desafio novo. Eu queria que você comentasse com a gente como é que foi esse processo de lá até aqui. Na safra 21-22, Brás, nós recebemos amostras, principalmente provenientes da região da BR-163, no estado do Mato Grosso. O principal foco nesse momento era a diagnose dos fungos associados aos sintomas de podridões. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós fizemos a parte de identificação e diagnose dos fungos que estavam sendo responsáveis por ocasionar esses sintomas. Naquela época, com alguns clientes que tiveram a ocorrência no campo. Perfeito. Quem enviava as amostras para você? Normalmente nós recebíamos amostras de produtores, tá? Então eles entravam em contato com funcionários da Syngenta, RTVs e DTMs, que nos acionavam e enviavam essas amostras para nós, que estávamos aqui no laboratório da Syngenta em Olambra. Esse tipo de situação que aconteceu naquela época, trouxe alguma movimentação diferenciada para a sua equipe ou você já fazia esse tipo de trabalho aqui normalmente? Nós já tínhamos essa expertise dentro do laboratório, da parte de diagnose das principais doenças aí que ocorrem nas diferentes culturas que semeamos no Brasil, e também tínhamos toda a estrutura para fazer essa parte de diagnose. Mas, obviamente, nós fizemos uma força-tarefa, porque era uma demanda exclusiva, né, nesse momento, né, para ajudar o produtor a chegar num controle efetivo aí, para ajudar a controlar essa problemática. Porque, na verdade, no começo, a grande preocupação era descobrir o que estava correlacionando com aquela situação. Mas o trabalho não parou aí, né? Não. A identificação foi uma parte dele, né? Eu sei que vocês fizeram algum trabalho depois para somar essa informação também, para identificar a eficácia dos ativos para essas doenças específicas que vocês identificaram. Me conta também como é que foi esse processo. Perfeito. Seguindo então na safra 22 e 23, aumentamos o número de amostras e também regiões que apresentavam esses sintomas. Então nós trazemos essas amostras para dentro do laboratório, fizemos toda a parte de diagnose, isolamento desses fungos que estavam responsáveis. Chegamos então a 3 complexos, né, de gêneros fúngicos associados a esse problema. Então seguimos para a parte de diagnose, posteriormente a pesquisadora irá apresentar os resultados da parte molecular também que foi identificada. E seguimos então para a safra 22, 23, né, seguindo por um número bastante grande de amostras que nós recebemos dentro do laboratório. Essas amostras abrangeram praticamente todos os estados que produzem soja dentro do Brasil, e nós fizemos essa identificação desses gêneros fúngicos associados. Então nós fizemos o teste in vitro, né, com crescimento micelial, testando então as carboxamidas e triazóis, que compõem os principais fungicidas comerciais do mercado. Nós identificamos aí que as carboxamidas, né, uma delas aí a nossa carboxamida solatenol, apresentam um excelente potencial de controle aí, principalmente para o coletótrico e o de aporte, que estão muito associados a esse problema. Sandra, a gente acabou de gravar com a Flávia e no decorrer da conversa dela, ela comentou comigo que vocês tiveram um trabalho de equipe muito forte. A partir do momento do isolamento dos fungos que ela fez, né? Qual foi o trabalho seu e da sua equipe? O nosso trabalho aqui é usar as técnicas moleculares como ferramentas para identificação de espécies, de fungos, insetos e plantas. Nesse caso, nós identificamos as espécies dos fungos que a Flávia isolou. Elas usam algumas técnicas para identificação morfológica e para confirmação nós trazemos os isolados aqui e fazemos essas análises moleculares para determinar as espécies. Teve uma conversa que a gente teve um tempo atrás e você comentou comigo que existe um banco de dados
da questão molecular. Me explica isso de novo, tá? Isso. São feitos trabalhos de identificação de espécies. As sequências que são usadas para essa identificação são depositadas num banco de dados. É um banco de dados mundial, onde recebe as sequências de todos os tipos de gênero, fúngico, inseto, planta, humanos. Então a gente usa as nossas sequências, as sequências desses isolados que nós identificamos, e joga nesse banco de dados para ver se já tem essa informação lá depositada, para fazer essa comparação com esse banco de dados. Então não é um trabalho simples. Não é simples. Nós primeiro precisamos ir na literatura, buscar artigos científicos, fazer essa busca se já existem trabalhos publicados para diversas espécies fúngicas, principalmente no caso de fungos patogênicos à soja. Então fazemos essa busca na literatura, trazemos essa informação, usamos a técnica principalmente de sequenciamento de DNA para fazer essa identificação. Assim que temos o resultado do sequenciamento, nós vamos nesse banco de dados e fazemos essa comparação. Nós também comparamos com os dados já existentes na literatura. Comparamos os nossos dados com os dados que tem nos artigos científicos. E outra coisa que eu queria que você explicasse para todo mundo é que a ocorrência ela foi muito rápida. E, ao mesmo tempo, a resposta da Syngenta com relação a essa informação tinha que ser rápida. Isso. A sua equipe estava preparada para receber esse volume de informação e já tinha os equipamentos ideais, toda a parafernália que precisava para fazer essa identificação? Isso, esse é um bom ponto. Na nossa rotina de analisar as amostras não mudou muito. O que mudou foi essa demanda com a urgência que precisava dos resultados. Então chegou a demanda e a urgência, nós analisamos esses dados, nós tínhamos tudo o que precisava. A equipe treinada, todo o time tem o expertise necessário para fazer essas análises. Nós temos os equipamentos, os reagentes estão à disposição, não só para essa problemática que foi com relação à soja, mas para qualquer outra que surge. Todos os anos as safras são diferentes. Disciplina, né? Qualquer disciplina nós temos essa problemática para a identificação de insetos, para a identificação de plantas daninhas. Então, surgindo a problemática, nós colocamos ela em prioridade e analisamos esses dados. Então, esse foi um grande diferencial. Nós estávamos preparados com instrumentos, reagentes e pessoas treinadas para fazer essa entrega no prazo determinado. Que ano foi que vocês começaram a fazer os testes de screening de doses, por exemplo, de produtos, e que corroboraram com a informação de que existe solução para o problema? Então, desde a safra 21-22, nas primeiras amostras que nós analisamos aqui internamente, nós sempre testávamos todos o nosso screening de produtos em cima desses gêneros fúngicos que nós estávamos identificando. No primeiro momento não tinha nenhuma solução para o produtor para fazer esse controle. Alguma ferramenta que auxiliasse o produtor a fazer o controle, né? Então, realmente em 21-22 que nós começamos a identificar, começamos a posicionar aí os melhores ingredientes ativos, né, que compõem os fungicidas comerciais para ajudar o produtor a fazer esse controle assertivo. O trabalho da sua equipe, então, fez parte de todo o pacote de informações para registro do produto? Perfeito. Todo esse trabalho que foi conduzido aí por todo o time do laboratório foi essencial para a gente gerar as informações dos produtos que eram os melhores ali para fazerem o controle dos fungos que nós estávamos identificando nessas amostras. O interessante, pessoal, é que a gente do campo, né, como é o meu caso, a gente manda as amostras para eles, né, para a equipe da Flávia. A gente tem um senso de urgência muito grande, né, porque a gente está com um problema latente no campo, precisa trazer a resposta ao produtor, mas eles têm uma capacidade de trabalho também, uma vez que o volume de amostras que vocês receberam a partir de 22 e 23 aumentou demais, né? Muito. Então a equipe precisou trabalhar de maneira mais coesa e também de maneira mais ágil para que essas respostas chegassem mais rápido no campo. Né? Perfeito. E nesse momento, a Syngenta estava preparada para esse cenário? Com certeza, a gente tem uma estrutura, pessoas já capacitadas e treinadas para a gente fazer essa diagnose de forma rápida, né, e levar essa informação o mais rápido possível para o produtor, para que ele possa fazer esse controle. E existe uma seriedade em todo o processo, né? Para todo mundo ter ideia, toda amostra que chega, ela tem um processo de rastreamento, né? Então a gente hoje tem um imenso banco de dados
que trata de todas as condições em que vocês receberam essas amostras, né? Mas também como essa amostra estava sendo tratada no campo, né? Perfeito. E isso ajuda também a gente no racional a fechar o triângulo da doença para cada região, né? A gente chegou a receber mais de 40 cultivares aqui, então realmente todas as cultivares que nós conhecemos hoje apresentam algum grau de suscetibilidade a esse problema, então nenhuma é tolerante, né, 100% tolerante. Entendi. E então, nós estamos falando de um processo então que para termos uma variedade resistente ao problema vai demandar tempo, né? Demora de 8 a 10 anos aí para o melhoramento genético lançar uma cultivar que realmente mantenha o teto produtivo das cultivares atuais e realmente a gente tenha um bom controle, né, a essa problemática. Então, por isso, hoje, as ferramentas químicas, né, os fungicidas, vêm aí complementar na aplicação e no controle aí desse problema. O diagnóstico foi um marco, mas ainda não é o fim. Com a causa identificada, nosso desafio se torna ainda maior: encontrar soluções eficazes para proteger as lavouras. No próximo episódio, veremos como a Syngenta, junto a especialistas, isolou os patógenos e desenvolveu estratégias de controle e manejo. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.